Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Boa noite, pessoal. Boa tarde ou bom dia para quem estiver assistindo a gente depois, durante as gravações. Vamos aí para mais um Ciência no Ar, né? Tivemos 2 dias aí com o professor Paulo Renato aí apresentando. Hoje eu estou de volta e a gente vai conversar um pouquinho a respeito aí de divulgação científica, né? Como é que a gente leva aí o conhecimento científico não só para a população em geral, mas como que a gente mantém aí a disseminação dos conceitos em ciência aí no mundo, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito de alguns assuntos que são meio tratados aí com uma certa briga no bom sentido, né? Entre quem, né, teoriza a respeito de algumas questões. Então, a gente tem diferenciação entre os termos de divulgação científica é uma coisa, disseminação científica é outra, jornalismo científico é um terceiro, né? Então vamos tentar conversar um pouquinho a respeito disso e ver onde é que as ações aí dos cientistas e dos jornalistas, e às vezes de uma criatura que é uma mistura dessas duas coisas aí, um cientista jornalista, um jornalista cientista, aparecem no dia a dia, né? Então, como é que o pessoal gosta de separar essas questões de divulgação científica? A gente tem uma coisa que já foi assunto nosso de programas anteriores, que é a respeito lá das publicações que a gente faz nas revistas científicas, né? E como é que a gente né, expõe, né? Como é que um cientista que está dentro lá de uma instituição de ensino, que está dentro de uma instituição de pesquisa, ou está dentro de uma indústria, desenvolvendo trabalhos de ciência, né, de tecnologia, inovação, como é que ele, né, passa esse conhecimento avante para que outros cientistas, outros acadêmicos analisem aquilo ali e deem continuidade naquela linha de raciocínio ou refutem aquela linha de raciocínio, né? Então, isso é posto pelos teóricos aí da área de divulgação científica como disseminação científica, né? Como é que eu dissemino um conhecimento, alguma coisa que foi encontrada, foi construída num determinado lugar, num determinado período, né? Como é que eu levo isso para um outro público? Mas o importante da questão da disseminação científica é que o outro público também são cientistas, né? Então, não é uma maneira de transferir o conhecimento científico para um público leigo, né? E aí, por leigo, a gente está falando de alguém que não tem formação técnica naquela área específica. E aí, como eu falei no começo, já é um tema meio controverso, mesmo quando a comunicação vai de cientista para cientista, né? Quando a gente olha pro desenho da ciência hoje em dia, né? Ela é muito diferente do desenho da ciência que a gente tinha lá no século XVIII, né? No período do Iluminismo, no período medieval, onde a gente tinha o quê? Onde a gente tinha, na figura do cientista, um sujeito que dominava, né, com bastante profundidade até diversas áreas do conhecimento. Então o sujeito conhecia muito sobre física, conhecia muito sobre química, sobre biologia, né, sobre todas as ciências naturais, né, por exemplo. O sujeito conhecia muito bem a respeito daquilo, né, e ele transitava entre essas áreas com uma desenvoltura e com uma tranquilidade muito grande. Hoje em dia, a gente tem a questão da hiperespecialização da ciência, né? Então, como a gente já avançou bastante, já delineou diversas áreas aí de aplicação, é comum que um determinado cientista, alguém que está pesquisando alguma coisa, ele trabalhe muito profundamente numa determinada área, né? O que faz com que esse sujeito ele caminhe para se tornar leigo em outras áreas, né? Então,
existem algumas pessoas que questionam essa definição aí da disseminação da ciência, de ser algo de cientista para cientista, porque por muitas vezes você está lendo alguma coisa que não é ali daquela área de super especialização sua, mas é de alguma área correlata, alguma coisa próxima, ou às vezes é alguma coisa completamente distinta. E aí, de novo, no cenário atual da ciência, onde a gente tem grande parte dos problemas aí em aberto para resolver, dos problemas que a gente tem que solucionar, opções tecnológicas para resolver, são problemas que estão aí na fronteira, do que a gente chama de fronteira do conhecimento, e acabam sendo naturalmente interdisciplinares, né? Então você está querendo resolver alguma coisa da biologia ou da medicina, mas para isso você precisa de uma série de conhecimentos, por exemplo, da física ou da própria matemática, né, para poder resolver aquele problema. Então, às vezes você está lá, um especialista, por exemplo, em medicina, e está tendo que ler, né, está tendo que buscar informação de fontes que são da engenharia, fontes que são da física, fontes que são da matemática. Então, em princípio, você é um sujeito leigo, né, naqueles outros assuntos. Então, existem correntes aí de pensamento que defendem que essa maneira de separar disseminação de ciência, de divulgação ou jornalismo científico baseado nessa história de que é algo feito aí de cientista para cientista é até a página 2, né? Até o momento em que você vai tratar de um assunto, por exemplo, em que o outro cientista é um leigo naquilo. Mas a ideia básica em termos de disseminação científica é isso. É quando você está construindo um texto que é especializado numa determinada área, que vai ser lido por sujeitos que têm formação e que têm conhecimento a respeito daquela área. Isso é uma coisa. Uma segunda coisa importante também para ressaltar aí a forma como a gente faz a disseminação científica é que a disseminação científica vai fazer uso lá dos veículos formais acadêmicos, né? Não vão partir de uma linguagem jornalística ou de uma linguagem ficcional, por exemplo. A gente tem peças de teatro sobre ciência, daqui a pouco a gente volta nisso, né? Mas sim partem de um modelo textual, né, todo particular feito entre os cientistas, né, que é o que vai gerar os papers, enfim, os artigos acadêmicos que vão aí para as revistas especializadas. E é interessante observar que a gente, quando está escrevendo esse tipo de coisa, né, a gente já parte do pressuposto de escrever algo em que o sujeito que está lendo é um sujeito que vai contra aquilo. Então, a gente já tem todo um trabalho para desenvolver esse texto, já tentando refutar aquilo que o sujeito que vai ler vai dizer contra o nosso argumento, né? Então isso é muito particular desses textos em que a gente faz aí a disseminação científica, que não é o que vai acontecer em outros veículos aí. Tá legal? Bom, então isso resolve o problema aí da disseminação científica. Aí vamos conversar um pouquinho do que seria a divulgação científica, né? Quando a gente vai para a parte de divulgação científica, a ideia que se tem aí entre alguns dos pensadores dessa área é que, olha, eu estou tentando tirar uma comunicação que vai de especialista para especialista, né, de cientista para cientista, e estou tentando fazer com que a transmissão da informação vá de um cientista, de um especialista, de um lugar onde aquele conhecimento foi desenvolvido e vá para uma massa maior de pessoas, né? E dentro dessa massa maior de pessoas, fatalmente vão haver o quê? Público que a gente chama de público leigo, né? Que é o sujeito que não tem formação naquilo, né? E mesmo assim, dentro do público leigo, a gente vai ter vários estratos de públicos leigos, né? A gente pode ter um público leigo de formação, por exemplo, na mesma área, né? Então, por exemplo, eu posso estar falando de um texto de divulgação científica de astronomia, por exemplo, num jornal de grande circulação,
e que ele pode estar sendo lido por alguém que também é da área de exatas, por um matemático, por um físico que não está ligado à astronomia, por um engenheiro, enfim, isso é um público. Eu posso estar falando para um outro público que também tem formação, por exemplo, em nível superior, mas que não é na área. E eu posso ter aquela pessoa que não tem uma formação acadêmica ou escolar propriamente dita e que vai acompanhar e tem interesse por aquele tema, né? Então, aí que a gente tem uma grande diferença entre o que a gente chamou lá de disseminação científica para o que é um texto de divulgação científica. E aí dentro da divulgação científica vão ter um monte de formas distintas de se fazer isso. O jornalismo científico é um deles, né? É uma das maneiras de a gente fazer divulgação científica, que aí faz uso da linguagem jornalística, né? E aí, para quem tem formação na área, aí, por exemplo, de comunicação social, tem todo aí um arcabouço aí de teorias e formas para você transmitir conteúdos a partir de uma linguagem dita jornalística, né? Que aí pede imparcialidade, né? Que pede imunidade de opinião de quem está escrevendo a respeito daquilo, né? Tem toda uma característica particular, é aquilo que você vai ver no jornal, é aquilo que, né, vai ler no jornal impresso ou vai assistir ou ouvir num jornal televisionado ou em rádio, enfim, né? Pelo menos em teoria, né? Ter essa imunidade de opinião de quem está redigindo um determinado texto, né? Que é diferente, por exemplo, quando você tem livros específicos que não são livros técnicos da área, né? Então, por exemplo, podemos citar autores brasileiros que trabalham com a parte de divulgação científica. A gente tem um professor, né? Ele é brasileiro, mas é professor no exterior, que é, por exemplo, o Marcelo Gleiser, né? Que inclusive já apareceu em programas de televisão e tudo mais. Ele tem diversos livros, por exemplo, sobre divulgação científica. Vai ser uma outra linguagem, né? Eu posso ter lá textos, por exemplo, do IPCC, que é o relatório que a gente tem sobre mudanças climáticas, né? Em que a gente vai ter o que ali? A gente tem uma linguagem que tem que transmitir conteúdos científicos para um público, por exemplo, que vai analisar os que têm principal interesse, às vezes, naquele relatório, que é o quê? Os políticos, né? De uma determinada área, de um determinado setor, né? Acho que acabou de chegar uma perguntinha aqui, daqui a pouco a gente responde. Né? Então, que é diferente, né? A gente tem que dar um jeito de fazer uma tradução da informação, né? Do âmbito científico para o âmbito de gestores públicos, né? Ele tem que entender como é que aquilo afeta a população, como é que o poder público pode atuar. Já vai ter uma outra linguagem, né? Eu posso ter livros que são romances e que vão trazer arcabouços científicos no meio, né? Às vezes a gente tem livros a respeito de a vida de um determinado cientista, né? Ou a respeito de um determinado período da história onde a ciência teve papel fundamental. A gente tem muitos livros, por exemplo, a respeito de como foi o papel dos cientistas dentro, por exemplo, do desenvolvimento da bomba atômica. Então a gente tem romance, já vai ser uma outra linguagem. Todas essas estão relacionadas com divulgação científica, né? Estão transmitindo para uma população que não tem formação técnica naquilo, assuntos sobre ciência. Antes da gente continuar, vamos dar uma olhadinha que a gente tem uma pergunta enviada pelo Fábio Machado da Silva, né? Que é aqui, ó. Você acredita que a divulgação científica é pequena? Por que muitas produções ficam rodando apenas dentro do meio científico e não chegam à sociedade, empresa, pessoas? Isso é bom para o desenvolvimento social? Por que isso acontece? Como resolver? Nossa, tem um bocado de perguntas aqui, né, Fábio? Mas vamos tentar responder aqui aos pedacinhos, né? Então, ó, você acredita que a divulgação científica é pequena? Eu não diria que ela é pequena. Se a gente for
Aí, olhando, né, divulgação científica especificamente, esquece disseminação científica. Em disseminação científica a gente tem, talvez até demais, né, veículos demais, revistas demais, e hoje em dia a gente até tem a dificuldade, enquanto cientista, enquanto pesquisador, enquanto acadêmico, até de acompanhar tudo que aparece por aí. Mas, olhando para a divulgação científica propriamente dita, aí a gente tem que perguntar a relação entre demanda e produção de divulgação científica. Aí até que tem uma produção bastante razoável de divulgação científica. Peças de teatro, livros, programas de televisão, canais específicos, né? Por exemplo, a TV a cabo aí tem diversos canais, por exemplo, específicos para divulgação científica, né? Aí será que a gente tem público para consumir isso? Né? Ou de que maneira que esse público quer consumir isso daí? Será que ele quer consumir isso para ele próprio tomar uma decisão a respeito de um ponto de vista? Sei lá, voltando ao que a gente estava conversando lá do IPCC, do relatório de mudanças climáticas. Existem os relatórios paralelos de mudança climática, né? E aí você vê relatórios de mudança climática que são bancados, por exemplo, por ONGs, relacionadas à preservação e etc. E relatórios bancados, por exemplo, pela indústria petrolífera. Não dá para imaginar que talvez esses relatórios paralelos vão ter a mesma conclusão ou vão correr aí imunes de conflitos de interesse para isso. Mas aí é uma informação que eu estaria consumindo para tomar uma decisão, né? Está havendo mesmo aquecimento global? Não está? É terrorismo isso? Não é? O governo do meu país ou da minha cidade está tomando uma atitude correta ou não? Isso é uma coisa. Um outro consumo seria para, vamos colocar nesses termos aí, prazer intelectual próprio. Olha, eu quero conhecer a respeito de alguma coisa, eu não vou cursar uma universidade a respeito daquilo ou fazer um mestrado, um doutorado a respeito daquele assunto, mas eu tenho sim condições de acompanhar um texto e quero aprender mais sobre aquilo. Acho que, de certa forma, aí, a internet e a facilidade com que a gente acessa conteúdos tem seus problemas referentes à qualidade, talvez, desse conteúdo, mas permite a gente aí tomar ciência a respeito de uma série de coisas. Então, só que aí, seja para o lado A ou para o lado B, essa demanda também depende muito daquilo que a gente vem formado desde a infância, né? Se tem uma série aí né, questões baseadas aí no senso comum, vamos colocar dessa forma, quer dizer que o cara que vai para carreira científica ou que vai para carreira acadêmica, o cara é maluco, ou o cara tem que ser um sujeito fora da média numa série de coisas, é algo que é inalcançável, que é inatingível. Um pouco do nosso próprio discurso da divulgação científica às vezes leva um pouco a isso, né? Cria um pouco esse negócio do que é feito de dentro e o que é feito para fora, né? E estabelece aí uma hierarquia de quem sabe e quem tadinho não sabe, precisa ser alimentado ali com alguma migalhinha que a gente libera lá dos grandes centros de conhecimento e que, né, às vezes alguns textos de divulgação científica e algumas das formas como a gente faz, às vezes leva a isso. Na verdade, a ciência precisava ser instigada aí, né, na cabeça das pessoas, mesmo para o sujeito que não vá se tornar um pesquisador ou um cientista, da importância e do prazer talvez de consumir essa própria informação. Hoje em dia a gente já percebe nas escolas o próprio uso do texto de divulgação científica dentro da sala de aula. Não só nas próprias disciplinas, por exemplo, atreladas a línguas, né? Mas as próprias disciplinas duras, né? Vamos dizer assim, física, química e tal. Não fazer uso, às vezes, de um texto, de um livro didático, né? De um texto didático, e às vezes tem espaço para colocar textos de divulgação científica, né?
Bom, porque muitas produções ficam rodando apenas dentro do meio científico e não chegam à sociedade, empresa, pessoas? Bom, aí já é uma crítica mais a nós mesmos, acadêmicos, né? E crítica aí no bom sentido. Às vezes muitos de nós não têm essa competência, né? A gente se treina aí ano a ano dentro de uma graduação, de um mestrado, um doutorado. Há aquele modelo que não é o modelo de divulgação, mas é o modelo de disseminação científica, né? Que é, olha, você tem que ser bom em escrever um artigo que apanhe menos do revisor, né? Um artigo que divulgue o suficiente sem divulgar o detalhe do pulo do gato. Às vezes, muitas vezes a gente sabe que isso acontece, né? O que, né, não deveria ser o mais usual, né? A gente deveria divulgar tudo para permitir que a ciência avance o mais rápido possível. Então tem todos esses detalhezinhos que nós vamos sendo treinados, né? Dia após dia para escrever aquilo. E aí a gente acaba perdendo aquela competência de traduzir aquilo de uma outra maneira, de uma outra linguagem. Aqui eu não estou colocando nenhum juízo de valor dizendo que alguma coisa é melhor do que a outra. São simplesmente canais de comunicação distintos. Não porque a fonte da informação é diferente, mas porque a ponta que vai consumir a informação é diferente, né? E o uso que vai se dar a essa informação é diferente. Hoje em dia a gente tem, se não me engano, acho que é a Unicamp, que é o LabJOR, que é o Laboratório de Jornalismo, se não me engano, acho que é da Unicamp. Perdoe-me se eu estiver errado, mas se eu estiver errado depois eu corrijo em algum momento. Eu dou uma caçada aqui e corrijo. Que é o laboratório de jornalismo, em que uma das linhas de pesquisa, por exemplo, do próprio LabJOR é isso. Como é que a gente trabalha a divulgação científica, como é que a gente forma o cientista, o acadêmico, né? Como é que a gente dá formação para ele, para que ele próprio seja o divulgador, né? Que ele saia daquele texto, né? Daquela narrativa no formato da disseminação e vá para um modelo de divulgação, né? Isso é bom para o desenvolvimento social? Não, né? A gente não pode ficar com as coisas rodando dentro do meio científico. A gente tem que colocar a informação o máximo possível aí no acesso não só dos colegas cientistas e acadêmicos, mas da população como um todo, né? Bom, e como resolver? Eu acho que é um pouco por esse caminho do que eu comentei aí do LabJOR, né? E a gente já tem hoje em dia outras frentes aí de ação para incentivar aí os acadêmicos a melhorarem essa capacidade que eles têm de fazer divulgação, né? Uma vez que vai a disseminação, a gente já é bastante treinado. Gente, outras perguntas que vocês quiserem mandar, podem mandar pelo WhatsApp aí da rádio, tá? No número 11, né? São Paulo, 97074-4103, tá? Além dos canais que vocês já conhecem aí, que é direto na página do Federal no Ar e no Facebook também, e o Telegram. Tá legal? Bom, então voltando. E aí, onde é que entra a história do jornalismo científico aí mais propriamente dito, né? O grande lance do jornalismo científico, né? Tem alguns... Eu não sou da área de comunicação social, mas eles têm alguns conceitos aí do jornalismo que é o momento de consumo da informação, né? Então, mesmo dentro do jornalismo científico, vai ser diferente aquilo que você vai ler. Por exemplo, vamos imaginar um tema aí, células-tronco, por exemplo. Vai ser muito distinto o que você vai ler, por exemplo, dentro de uma revista de circulação semanal, do que você vai ler de um jornal diário, do que você vai ler de uma revista não técnica da área, mas uma revista mais voltada à divulgação científica, aí que seja um periódico, por exemplo, mensal, né? O período, né? O deadline, né? Que é o momento onde a gente tem que soltar o texto para que ele seja publicado, é muito distinto em cada um desses veículos. Então,
embora todos eles aí sejam de jornalismo científico, aí estejam, né, se apoderando de determinados conceitos para trabalhar com divulgação científica, né, para um conjunto de pessoas leigas e não leigas, é muito diferente, né? É muito distinto do tempo que você vai ter de um jornal diário, né? O cara tem que fazer a matéria, por exemplo, em pouco tempo, né? E produzir aquela matéria para ser publicada. Aí de uma revista ou de algum outro veículo aí que tem uma circulação mensal ou bimestral, onde o tempo para você discorrer, ir atrás de fontes e fazer o contraditório, enfim, né? E levar isso para o público. Além dessa diferença aí, que seria mais talvez aí no discurso, no texto jornalístico, na forma como colocar, existem correntes que defendem que o jornalismo científico ele talvez não possa nem ser colocado como divulgação científica, porque ele teria uma peculiaridade que nem a disseminação científica tem, nem a divulgação científica tem, que é o quê? Que é dar, né, embasar o leitor, né, embasar o consumidor daquela informação de um ponto de vista em que ele possa tomar atitudes em relação àquela informação, né? Por muitas vezes na disseminação científica a gente está simplesmente preocupado em dizer, olha, defender a ideia de que, né, para o outro conjunto de cientistas e de acadêmicos, olha, isso aqui está certo, isso aqui responde a esta e esta pergunta que foram feitas por acadêmicos que nos precederam aí ao longo do tempo, e fecha, tapa, dá resposta para essa pergunta, tapa esse buraquinho que estava em aberto aqui, né? E vocês podem replicar isso desse jeito aqui, testar que essa ideia está certa. Isso é um ponto. A divulgação científica estaria mais voltada a gente fazer a tradução, né, de conceitos que ainda sim tem que permanecer, é claro, corretos, né, cientificamente falando, né, academicamente falando, mas tem que ser postos num linguajar distinto, aí usando analogias, usando comparações, metáforas, enfim, um outro conjunto, uma outra forma textual para levar aquele conhecimento, ainda assim, né, cientificamente preciso, mas para um outro público. Já o jornalismo tem esse grupo de pessoas que defende que não, que além disso ele tem que ser, né, a informação tem que ser posta de uma forma em que o consumidor daquela informação possa tirar conclusões a respeito daquilo. Isso é bom? Isso é ruim? Para a minha sociedade, para o meu grupo, para o meu bairro, comparar isso com a política nacional que foi dada para aquele assunto. Um exemplo claro disso, que, por exemplo, inseminação artificial. É uma área que tem muita ciência por trás, claro. Tem muita tecnologia por trás. Porque primeiro veio a ciência básica, depois vem todos os aparatos técnicos, tecnológicos para dar suporte àquilo, né? Tá, e aí? Sim, não? Isso é bom? Isso é ruim? Riscos? Então, o texto, né, jornalístico, né, para o jornalismo científico, vai levar aí a pontos de vista mesmo. Pessoas vão defender que tal solução é boa para isso, ou ruim para aquilo. E o consumidor da informação, o leitor, vai poder usar aquilo para formar uma opinião, que não é algo que vai aparecer nem nos outros veículos aí de divulgação científica, sejam livros, peças, filmes, textos em revistas especializadas ou em qualquer outra modalidade, e diferente da informação científica de disseminação, que aí são as revistas e os artigos. Tá legal? Bom, para quem tiver aí curiosidade, né, a respeito poxa, onde será que eu posso procurar
um pouco mais de informação sobre divulgação científica, divulgação tecnológica e tudo mais. Uma boa dica é visitar o site do IBICT. I, B de bola, I de novo, C, T de tatu. IBICT, tá? Então digita lá, canalciência.ibict.br, tá? Dentro lá do Canal Ciência você vai ter lá um portal de divulgação científica e tecnológica do IBICT, tá? O IBICT ele é associado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, tá? Então vocês vão achar diversas coisas lá, né? Falei a sigla e não falei o nome, né? Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, tá? Então lá na página do IBICT tem um monte de coisas, tá? Então você pode achar lá, por exemplo, informações para pesquisa, né? Você é um pesquisador ou trabalha na área de produção, né? De ciência, então você vai achar lá. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, você vai achar lá as dissertações de mestrado, as teses de doutorado no Brasil e fora, a própria biblioteca do IBICT, o Catálogo Nacional de Publicações Seriadas, né, que é o CCN, né, então, ou seja, tudo aquilo que a gente tem aí com publicação constante, né, seja semestral, bimestral, mensal, semanal, etc., tá registrado lá, né. O próprio Centro Brasileiro do ISSN, né, que é o sistema de catalogação, né, de publicações, tá lá, né, a informação para gestão em ciência e tecnologia vai ter lá, treinamento, então é um site bem bacana, dê uma olhadinha lá no site do IBICT, que tem bastante informação lá a respeito de divulgação científica, etc, tá? Um outro texto que é bacaninha, que eu recomendo para quem tiver interesse aí em se aprofundar um pouquinho mais nessas questões de divulgação científica, entra lá na página do Cielo, tá? Como é que se escreve Cielo? S, C de casa, I, E de elefante, L, O. Cielo. E Scielo, como se fosse Scientific, né? Scielo. Então, vai lá, www.cielo.br, tá? Em algum outro programa a gente pode comentar um pouquinho a respeito da história do Cielo, né? É bem legal, o Cielo é uma ação muito bacana aí que foi emplacada aí há alguns anos, mas aí esse é assunto para outros programas. E existe uma publicação chamada Química Nova, né? Que embora seja uma publicação de química, né? Ela traz muita coisa, não só a respeito de química, mas a respeito de ensino, né? Algumas coisas, obviamente, específicas de ensino de química, mas ensino de forma geral, tá? E de divulgação científica. Então, é na Química Nova, no volume 35, número 3, tá? Então, pode procurar pela revista lá no Cielo ou já faz a busca direto pelo título do artigo, né? Que é Sociedade, Divulgação Científica e Jornalismo Científico, tá? É um texto bem bacaninha, traz mais algumas informações a respeito, tá? Além desse texto da Química Nova, tem um outro texto que saiu numa outra revista, num outro periódico, que se chama Ciência e Ensino, tá? Foi o volume 1, número 1, né? Procura pelo título do texto lá, que é O que é divulgação científica? Lá nesse texto é bem bacana também, traz uma série de informações, principalmente sobre essas diferenciações entre o que é disseminação, o que é divulgação, onde é que entra o jornalismo, que a gente acaba aí corriqueiramente no dia a dia usando esses termos aí de maneira meio indiscriminada, né? A gente usa usa o outro, falando da mesma coisa e em essência não é, né? Eu acho que pelo papo de hoje aí deu para perceber que essas coisas são bem distintas aí uma das outras, né? Então, galerinha, é isso, tá? O programinha de hoje é um pouquinho mais curto. Espero que vocês tenham gostado. Mais um pouquinho aí a respeito, né, de como que a gente produz e transmite, transfere conhecimento do meio acadêmico para o restante do meio acadêmico, para a população como um todo.
Qualquer dúvida que vocês queiram perguntar, tem os canais todos aí que vocês podem utilizar. Tá legal? Um grande abraço e até o próximo programa.